Por exemplo, o livro de Judas, né? O livro de Enoque. Enoque é muito famoso, né? É um livro que foi citado, inclusive, pela Epístola de Judas. É, porque ele coloca algumas coisas lá que... Ele é um livro apocalíptico. Na verdade, ele é uma compilação de vários livros que foram escritos entre o segundo e o primeiro século antes de Cristo. Não tem nada a ver com Enoque lá de Gênesis, que foi arrebatado. Tem gente Quem que é esse Enoque? Na verdade, o livro de Enoque é uma compilação de alguns livros. Exatamente por isso que ele não é considerado canônico. Mas ele fala de coisas verdadeiras, foi citado pelo apóstolo Judas, não o Iscariotes, o outro Judas, Sei, né? O que ele fala sobre o... Ele fala sobre a vinda de Jesus. Eu vi o Senhor vindo com suas milhares de anjos e santos e tal. Ele vê o arrebatamento, o Armagedon. Então, ele é citado por Judas exatamente como eu cito Billy Graham, como eu cito alguma pessoa que escreveu uma coisa bacana e põe numa mensagem. Mas ele não é necessariamente canônico porque não é inspirado por Deus. Os livros que são inspirados no Novo Testamento foram reconhecidos pelos apóstolos e pelos primeiros pais da igreja. E eles são inerrantes, eles não têm incongruências. Quando você estuda profundamente, você percebe que eles são extraordinários. Um livro diz uma coisa de um evento e o outro, sobre o mesmo evento, diz uma coisa totalmente contrária. Não existe isso. Não existe isso. Existem, às vezes, visões com outros ângulos, mas eles se completam. Os evangelhos, você vê que a visão de Jesus de cada um é um pouco diferente, mas todas se completam, né? Por isso que eles são chamados de sinóticos. Sinóticos, que significa uma ótica conjunta. Tá. Então, Mateus, por exemplo, foi escrito para judeus. E ele queria provar que Jesus era o Messias. Marcos foi escrito para os romanos. Lucas para os gregos. E João para a igreja como um todo. Então, assim, fantástico isso. É fantástico. E cada um tem uma ênfase. Por exemplo, como é que ele provava que Jesus era o Messias para judeu? Ele tinha que citar as profecias bíblicas que falavam de Jesus. Então, é o livro que mais cita profecias sobre Jesus. Marcos está escrevendo para Romano. Romano não está nem aí se Jesus se tem profecia. Ele é bom. É milagre. Ele é forte, ele tem milagre. Exato. Então prova. Exato. Então o livro de Marcos é o livro que mais conta milagres. E tem uma palavra lá que fala que Jesus fez imediatamente que foi curado. E logo foi curado. Então a ênfase dele é no poder. Tem uma urgência, né? Lucas, ele já escreve para os gregos e o ideal grego do homem perfeito. O grego, ele tinha o ideário do homem perfeito. Então ele mostra Jesus como o homem, o filho do homem perfeito. Entendi. E João é o que apresenta Jesus como filho de Deus. Para o mundo. Então quando você lê, às vezes você vê a mesma coisa contada, você vê um nuance diferente do outro. Lucas era médico, então é o que mais dá detalhes médicos de como Jesus curou, de que o camarada sofria. Desses entendeu? apócrifos, algum fala sobre os anos perdidos de Jesus? Eu não me lembro, eu acho que não. O que existem são comentários de agnósticos. Entendeu? Porque ele foi pra Índia. Que foi pra Índia, isso tudo. Teve um Osasco até, né? Os caras viajam, né? Osasco? Já pensou? Jesus e Osasco, nem existia ainda. Ai, meu Não teve... E aqueles, do Mar Morto, aqueles são os essênios. O que foram achados numa caverna? Os essênios é o seguinte... o judaísmo ele era dividido em castas. Você tinha os fariseus, que é a torcida do Corinthians. Eu sou muito... Relaxa. Manda uma toalha aí, Lênis, por favor. Os fariseus eram a torcida do Corinthians. Era a grande maioria. Os saduceus... Qual que era o centro da lei dos fariseus? A Torá, a Bíblia. Valeu. Qual que era o centro da lei dos saduceus? O centro da lei dos saduceus era o templo. Por isso que quando o templo foi destruído, eles deixaram de existir. Aí vocês tinham os herodianos, que era uma casta ligada a Herodes. Você tinha os zelotes. Os zelotes eram sei lá, que grupo mais radical que tem? É o ISIS. Tá. Os caras que queriam ir pra goela dos romanos e ir pro pau. Os Black Blocs. E você tinha os essênios. Quem eram os essênios? Os essênios era um grupo de judeus que eles discordavam da corrupção que tinha no templo.
Então eles se separaram, eles saíram todos de Jerusalém e foram lá para as margens do Mar Morto, numa região que chama Qumran. E lá eles ficavam pregando sobre o Apocalipse e copiando os livros da Bíblia. Ah, são cópias do livro da Bíblia, então, que acharam esse? São cópias. Eu vou chegar lá. E duraram... É a maior descoberta arqueológica do século absurdo, XX. né? E ainda acham que tem mais coisa ainda por lá, né? Tem, porque são muitas cavernas, né? Então, o que aconteceu? Eles ficavam lá copiando, só que eles eram copistas espetaculares. Em que língua? Em hebraico. Em hebraico. Escreviam tudo em hebraico. Copiando os livros da Bíblia, mas eles têm os escritos deles também, eles escrevem poemas, tem uma série de coisas. Qual foi a grande vantagem deles terem feito isso? Eles viveram por volta do 2º século antes de Cristo. Agora, vejam, o livro de Isaías, por exemplo, Isaías escreveu por volta de 720 antes de Cristo. O livro de Isaías tem um capítulo, que é o 53, que é um capítulo tão específico sobre a morte de Jesus, que os judeus não acreditam que aquilo lá não pode ser escrito depois. Alguns acreditam até que foi escrito aquele capítulo depois que Jesus morreu. Só que antes dos manuscritos do Mar Morto serem encontrados, que foi encontrado no ano de 1947, o texto da Bíblia mais antigo era o Códex de Alepo, que era do ano 1000 depois de Cristo. Mais antigo. Mais antigo. Quando descobriram esses manuscritos... Em que superfície estava? É tudo em pele. Em pele? Em pele de animal e tal. Tratado, né? Então. Só que eles copiavam lá, deixavam dentro de vasos, entendeu? Nas cavernas. Ali não tem umidade nenhuma. Então ficou 2000 anos ali e descobriram os dois. Aqui nesse porão não duraria 2 anos, né? Com essa umidade que a gente tem aqui, né? Dois meninos beduínos estavam procurando uma cabrinha que tinha perdido. Ah, foi ao acaso que acharam? Foi ao acaso. Não foi uma escavação arqueológica? Não, estavam lá. Foi no ano de 1947. Nossa. Eles jogaram uma pedra numa das cavernas, porque falaram, se ela estiver lá, ela vai correr para fora. Entendi. E bateu num vaso daquele. Foi poc. Um barulho diferente. Eles falaram, nossa, que barulho é esse? Quando eles entraram, eles encontraram os vasos. E eles tiraram dali. E viram que tinha uma coisa muito antiga. Eles foram e venderam aquilo para um sapateiro. Nossa. Esse sapateiro falou, isso ideia. aqui é valioso. Pode ser muito valioso. Esse sapateiro levou para um professor de arqueologia. E esse professor falou, isso aqui é o maior achado arqueológico do século XX. Nossa. Aí eles fizeram uma expedição, pegaram todos os manuscritos, ou pelo menos os que acharam, e todos os livros da Bíblia foram encontrados. Todos, mas não inteiros. Trechos, alguns capítulos. Mas o livro de Isaías foi encontrado inteirinho, inclusive o capítulo 53. Então ficou provado que aquele capítulo que só falta botar o nome de Jesus existia 200 anos antes dele nascer. Meu Deus. Você entendeu? Foi uma prova... Uma prova de que aquele capítulo 53 que fala do... É profética. Ele é e não profético. Foi escrito, não pode ter sido escrito depois e dado um migué que... porque estava lá 2 séculos antes. Que doideira. Agora, olha o detalhe. Eles comparam o Códex de Alepo do ano 1000 depois de Cristo com esse Isaías de 200 antes de Cristo. Eles são praticamente idênticos. Opa, tem pizza? Olha só. Valeu. Quero. Olha só. Tem para os nossos visitantes ali também? Tem que ter, né? Já foi. Os caras não esperaram, estão comendo. Você entendeu? Quando você compara o de 1000 depois de Cristo com 200 antes de Cristo, são 1200 anos. São idênticos. Praticamente idênticos. Agora, se de 1000 depois de Cristo comparado com o de 200 antes de Cristo, eles são praticamente idênticos. Então isso quer dizer que o de 700 antes de Cristo, que é o original de Isaías, só está 500 anos depois. Entendi. Então significa que eles de fato copiavam perfeitamente. Ou seja, a Bíblia que a gente lê hoje, ela é muito próxima da Bíblia de verdade. E esses livros básicos dos judeus, que é o Torá, né? Sim. Eles são
também comprovado a autoria deles? Já foi comprovada? Tem ainda dúvidas de quem escreveu? Não, a tradição oral, por exemplo, os livros de Moisés, tá na cara que foi Moisés. Entendeu? Mas não é de próprio punho dele. Não. É uma tradição oral. Moisés, na verdade, ele escreveu, porque o povo que estava com ele era tudo iletrado. O cara culto ali era ele. Entendeu? Só que a gente não tem os chamados autógrafos. Você não tem o manuscrito do Moisés. Assinado por ele? Você tem as cópias. Ah, entendi. Entendeu? Mas o que garante que o que ele escreveu é o mesmo que a gente tem hoje? Por causa dessa técnica que os escribas tinham. Eles copiavam exatamente igual, letra por letra. Faziam contas, conferências. No final da coluna tem um número de letras. É porque a letra é um número também, não tem esse negócio? Sim, no hebraico a letra é um número, mas não é isso que eu estou falando. Não? Estou falando assim, eles contavam, para não errar, quantas letras tinha aquela linha. Vamos supor... 120 linhas. Para não ter uma coisa que fugisse Aí chega no final das 120 linhas. Então, quando vai copiar a próxima vez, eles vão lá e contam tudo. E se cometesse um errinho, eles pegam aquele rolo inteiro e enterram. Não usam mais. Entendi. Então, a prova de que a técnica é perfeita é que quando encontraram manuscritos do 2º século antes de Cristo e compararam com de 1000 depois, eles eram praticamente idênticos. Entendi. Então, então a Bíblia foi inspirada e tem comprovações arqueológicas que atestam a data que elas foram escritas também. Não, assim, as datas, elas são aproximadas? Como é? São aproximadas, por exemplo, a gente sabe o período que aquele livro foi escrito, mas não dá para saber exatamente a data. Por exemplo, o Pentateuco, que é a Torá, foi escrita por volta do 14º século antes de Cristo, porque foi quando Moisés ficou no deserto com o povo judeu durante 40 anos. Então ele escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio é o último dos livros, que é uma revisão, na verdade, de tudo que aconteceu no deserto quando ele está para morrer. Outra coisa, quando alguns, porque tem os livros na Bíblia católica, tem mais livros do que na Bíblia protestante, certo? Eles acrescentam os apócrifos. Por quê? Por que para eles... Mas vai comendo aí tranquilo. Enquanto isso ele lê mais algumas comentários. Vou te responder isso. Tá. Porque alguns dos livros apócrifos foram colocados depois pelos papas para justificar as doutrinas novas que eles colocaram. Que eram que falavam purgatório. Ah, é? Coisas que não estão no Velho Testamento. Entendi. Nem no Novo. Aí eles vinham, criavam lá um concílio, acrescentavam uma coisa, aí tinha que escrever um livro para defender aquela área. Entendi. Mas eles mesmos reconhecem que aqueles são apócrifos. São quantos a mais? Eu não me lembro exatamente o número. O Lene pode dar uma olhada. Eu sei que tem eclesiásticos e eclesiásticos, eclesiásticos, né?